Oi, hoje é dia de TBR, edição março de 2019, também conhecido como os livros que eu pretendo ler este mês. Sim, eu sei que o mês já está na sua terceira semana e só agora eu estou fazendo o vídeo dos livros que eu pretendo ler aqui nesse mês de março de 2019. Ou então começar a ler por agora e ir ralentando e ler talvez em 2 meses, 3 meses. O importante é começar a leitura e um dia terminar, né? E não flopar muito durante esse ano de 2019, né? Coisa que eu fiz bastante no passado, né? Em 2018 flopei demais, em excesso, enfim. Vamos começar. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é Agatha Christie, com Três Ratos Cegos e Outros Contos. Ou seja, claro, é uma coletânea de contos e, claro, aqui no Matado de Livros adoramos ler histórias curtas. Aqui dentro tem 9 histórias da Dama do Crime, Agatha Christie, ou seja, histórias de investigação policial. E aliás, a primeira história, Três Ratos Cegos, que dá título ao livro, já foi resenhada hoje mesmo, de manhã, lá ao meio-dia, no projeto Contos do Meio-Dia, obviamente. Uma história muito boa, aliás, a maior história que temos aqui nesse livro, 90 páginas, e as outras 8 histórias estão na casa das suas 20 páginas. A história de hoje é muito boa. Convido vocês para dar uma olhada aqui no link que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem tudo que eu falei a respeito desta boa peça teatral. Sim, era uma peça teatral antes de ser um conto. Também tem uma boa história aí da confecção da história. Aliás, baseada num fato real. E também tem umas curiosidades históricas que vale a pena ser conferida lá na resenha, que eu deixei no link aqui em cima. Bom livro para começar a leitura de março. E aliás, o projeto Contos do Meio-Dia já vai alimentar uma outra leitura aqui para esse mês de março, que é exatamente Decameron, de Giovanni Boccaccio. Sim, um classicão que muita gente ouve falar, mas pouquíssimas pessoas realmente leram essas histórias. Aliás, muita gente até se confunde, né? Pensa, Decameron é um conjunto de 10 histórias, uma coletânea de contos. Não, quer dizer, é uma coletânea de contos, histórias curtas, mas na verdade não são apenas 10, são 100. E no caso aqui, como essa edição é super fininha, obviamente não tem as 100 histórias que o Giovanni Boccaccio escreveu. Na verdade é apenas uma seleção das 10 melhores, claro, na opinião de quem fez a organização aqui dessa edição da Cossack Knife. Sim, Cossack Knife, aquela editora que fazia boas edições. Aliás, quem foi organizador aqui foi o Maurício Santana Dias, ou seja, na opinião dele, essas 10 pequenas novelas é o melhor do que temos em Decameron. Claro, essa edição aqui é interessante porque a Cossack Knife sempre fez boas coisas. E aliás, aqui há muita coisa pictográfica. Lembrando, né, que essa obra aqui foi escrita lá no século XIV. E o Giovanni Boccaccio, ele era um grande copista. Naquele tempo a imprensa não existia ainda, né? Então tudo tinha que ser feito à mão. E a gente tem aqui muitas ilustrações daquela época. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui que dá para mostrar, porque algumas são indecorosas para o YouTube. Isso aqui não tem nada demais, apenas um vaso, né? Deixa eu ver se eu acho uma coisa mais interessante aqui. Tem, mas algumas ficam esquisitas de mostrar, para falar a verdade. Olha só. Sim, vocês devem saber, né, que essas histórias aqui do Decameron tem algumas coisas muito picantes. Na verdade, esse autor foi um dos primeiros a fazer os textos assim numa pegada mais realista, fugir um pouco da fantasia que existia antigamente. Ou seja, Boccaccio é um dos precursores também da prosa moderna. Mas sim, as histórias são bastante divertidas também. Na verdade, essa sucessão de histórias curtas acontece porque há uma reunião de personagens, se não me engano, 7 mulheres e 3 homens, e para passar o tempo, ele parece que eles estão numa região um pouco isoladas, cada um deles começa a contar algumas histórias. Justamente são essas 100 narrativas que o Boccaccio acabou escrevendo durante alguns anos, depois reuniu no livro Decameron. Aliás, vou dar uma dica para vocês. Essa edição aqui, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir a edição da Cossack Knife, uma raridade que ainda existe no estoque da Amazon. Que, como vocês sabem, né, a Amazon pegou todo o estoque final, né, da editora quando ela decidiu fechar as portas por conta própria. Muita gente pensa que ela faliu, né? Não,
os donos decidiram encerrar as atividades. Enfim, é uma boa edição, bacana, ainda tem bastante em estoque. Mas também eu vou indicar para vocês, também na descrição do vídeo, outros links interessantes a respeito de Decameron. Lembrando, né, aqui é apenas a reunião de 10 histórias mais interessantes de acordo com o organizador. Vou deixar o link então, os links para você poder adquirir a edição completa, ou seja, 100 histórias. Aí vou deixar 2 livros para vocês decidirem qual é o melhor. O primeiro é da editora LPM, uma edição com 600 páginas. Sim, mais robusta, é claro, porque estão todas as histórias. Tá aqui a imagem para vocês conferirem. É uma edição meio rara. Não está muito bom o preço não, tá lá para R$100 e bolinha. Mas também tem uma outra edição da Nova Fronteira, que é esta aqui que está aparecendo agora, e é uma edição mais bacanuda, capa dura, em 2 volumes. Parece que tem uma caixa também acomodando os 2 volumes. Uma edição muito bonita. Só que tem aqueles porém. Algumas pessoas reclamam que a tradução não está boa, mas vale a pena pelo visual. Ou seja, aí vai na opção de vocês. Se vocês preferem uma edição mais caprichada em termos visuais, vai a da Nova Fronteira. Se vocês preferem um capricho mais na tradução, vai da LPM. De qualquer forma, as duas são boas. Eu provavelmente vou comprar uma das duas depois de eu fazer a leitura aqui dessa seleção de 10 novelas do Decameron. Principalmente se eu gostar bastante, aí eu vou atrás do resto. Ah, e claro, o convite, né? A partir da próxima quarta-feira que vem e nas seguintes 10 quartas-feiras, faremos resenhas individuais de cada uma das novelas aqui presentes nesta coletânea de Decameron. Material selecionado. Bom, e agora vamos deixar de lado os contos, as histórias curtas e ir para os romances. Já estava na hora de indicar alguma coisa mais extensa, né? E agora vou me referir a um livro que eu flopei ano passado. Era para ter lido no projeto de leitura 12 clássicos nacionais, organizado pela Trisha Estevam, uma booktuber amiga aqui, que eu sempre indico para vocês. Ela fez uma lista de 12 livros clássicos nacionais para ser lidos um a cada mês. Esse aqui era para ser lido no mês de junho, se eu não me engano, e é Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Sim, eu já comprei o livro, aliás, todos dos 12 livros para ler lá no projeto eu havia comprado, tentei ler no mês respectivo, mas não consegui. Somente agora, enfim, vou começar a leitura de Gabriela, Cravo e Canela. Como eu disse, eu vou começar a leitura agora aqui em março e provavelmente vou me estender até junho, ou seja, quando fizer um ano de quando deveria ter feito a leitura aqui dessa obra do Jorge Amado, que aliás dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece a história da Gabriela, né? Uma história para lá de clássica, que já ganhou versões tanto na TV quanto no cinema. Acho que não preciso falar nada. Mas tem um trechinho aqui para ler, né? Na quarta capa. Gostava de dormir nos braços de um homem, não de qualquer, de moço bonito, como Clemente, como Tonico, como seu Nilo, como Bebinho, como seu Nacibe. E assim vai o texto aqui de Gabriela, um classicão aqui da literatura brasileira que finalmente eu vou ler. Sim, eu vi as adaptações feitas tanto para cinema quanto para TV, mas com certeza aqui dentro tem muita coisa a mais. Principalmente coisas diferentes, né? As adaptações elas expandem muito e às vezes acabam escondendo alguns detalhes que ficam perdidos no original. E é isso que eu quero descobrir com essa leitura. E falando em originais que ganhou versões televisivas, esse livro aqui também tem tudo a ver. Uma obra de Dias Gomes, O Bem Amado. Sim, talvez vocês agora, desses anos de 1900 e bolinha, 1910, não saibam que esta obra aqui já recebeu uma versão televisiva e também, claro, também no cinema. A história do grande prefeito de Sucupira, o Odorico Paraguaçu. Aliás, o título original aqui desse texto é Odorico, o Bem Amado, que aliás o original era uma peça de teatro. Sim, depois foi adaptada para uma novela na televisão, depois uma série de TV e depois foi para o cinema. Mas é uma história clássica a respeito dos políticos corruptos, sacanas, e também muito divertido, porque este personagem aqui, o Odorico, é sensacional, como também um outro, também muito assim na mente do pessoal, que às vezes nem tem a referência, mas sou aquele bandidão, o jagunço Zeca Diabo. Sim, o braço armado desse prefeito aqui.
Eu sempre fui curioso em saber como é que era o texto original de tantas versões que eu já vi do Odorico e também do Zeca Diabo. Enfim, também vou conseguir ler agora nessa peça que é bem curtinha, só tem 120 páginas e como é um texto teatral passa bem mais rápido a leitura, porque é texto de teatro mesmo, como eu vou dar uma palhinha para vocês verem. Que acontece isso, né? Tem muita gente que lê bastante, mas acaba nunca lendo um texto de teatro que tem essa formatação diferente, não tem a prosa, não tem aquela coisa do narrador, né? Que fica dizendo pra gente, muitas vezes, né, o pensamento dos personagens. Não, no texto teatral não tem como a gente ouvir o que pensa os personagens. É puro diálogo, é pura ação. E aí por isso que o texto original é interessante de ser lido. E para fechar esse vídeo aqui das minhas leituras de março de 2019, um outro classicão, também numa certa versão, e também faz parte de um novo projeto aqui do Vantados de Livros. Me refiro a Moby Dick, sim, aquele grande clássico do Herman Melville, um calhamaço, né, que muita gente tem certa dificuldade de ler, porque tem aquelas descrições náuticas que enjoam, que embrulham o estômago de muita gente e acaba afastando da real história, que é o Capitão Ahab caçar Moby Dick, a baleia, né, que está bonitona aqui nessa capa. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. E obviamente o que precisa ser dito aqui, é claro, isso aqui não é o texto do Herman Melville, não é o original, isso aqui é uma versão em quadrinhos, aliás, de um grande ilustrador francês, o Chaboté. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da arte, só a parte inicial, porque com certeza não vou passar nenhum spoiler para vocês a respeito de Moby Dick, né? Deve ter aparecido em foco aí para vocês a imagem, né? Mas o traço dele é bem bacana. E nessa página aqui que eu sorteei ao acaso, vocês podem perceber que esse artista francês, o Chaboté, ele desenha muito sem balões de diálogos, sim? Ele trata muito só do silêncio da história, uma narrativa bem visual. Claro, se a gente levar em consideração que o texto original, a prosa, era muito detalhista, com um narrador sempre presente, verborrágico até, com certeza, essa versão aqui é completamente diferente. Mas todo mundo que já leu isso aqui recomenda muito, e claro, eu também recomendo para vocês. E aliás, também para convidar vocês para o outro projeto que eu comecei agora há pouco no Mantado de Livros, que é o de leitura de todos os livros publicados pela editora aqui deste Moby Dick, a Pipoca Nanquim. E portanto, desde janeiro eu já comecei a leitura. Eu vou ler sempre, ou pelo menos tentar, na ordem de publicação. Comecei com Espadas e Bruxas de Esteban Maroto, que aliás vou deixar o link aqui em cima porque eu já fiz a resenha e vocês podem conferir o que eu falei a respeito daquele artista espanhol. No finalzinho de fevereiro eu também fiz a leitura do segundo livro que a Pipoca Nanquim publicou, que foi Canon, de Wallace Wood, só que eu ainda não fiz a resenha, está para ir ao ar. Eu estou atrasado por causa do carnaval, que foi aí no comecinho, final de fevereiro, comecinho de março, todos os vídeos ficaram atrasados aqui nesse mês, mas enfim, provavelmente no comecinho da semana que vem, que é a última de março, eu tenho que postar a resenha de Canon, de Wallace Wood, para depois, aí nos últimos dias, aí sim fazer a resenha de Moby Dick, que é o combinado nesse projeto de leitura dos livros da Pipoca Nanquim. Sempre na última semana de cada mês eu faço a resenha de um dos livros da editora. Também é um projeto bem bacana e aliás, claro, recomendo, né? Deixo o link para vocês na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir essa obra aqui, que é chuchu beleza, para usar uma gíria antiguíssima. Bom, e está aqui o apanhado das leituras de março de 2019, ou seja, na verdade algumas coisas eu vou ler aqui nesse mês e outras vou estender por 1 ou 2 meses, mas enfim, acho que são 5 títulos bastante interessantes e eu recomendo todos eles para vocês, porque com certeza são boas histórias, gêneros variados e também assuntos também muitíssimamente variados, também passando pelo cômico, engraçado, crítico e também muito sério em muitos momentos essas histórias aqui. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês aqui para março de 2019 e agora é só esperar o próximo vídeo ali lá pelo meio de abril com o que eu vou ler no próximo mês. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBR que já aconteceram aqui neste ano de 2019 e tchau!